do Senhor, meus irmãos, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui e quero agradecer desde já a oportunidade que vocês me deram de estar aqui, agradecer ao pastor Adriano. E nós estamos aqui para meditar na lição número 9, o mistério da unidade revelado. Glória a Jesus. O texto áureo ele está lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 5, o qual nos outros séculos não foram manifestados aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas. Amém? A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e os apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, ela se dá em Efésios, no capítulo 3, versículo 1 ao 13. Amém? Mas para não ser muito cansativo aos irmãos, eu queria ler apenas o versículo 8 ao 11, que diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, a igreja de Éfeso, ela é uma igreja rodeada por idolatria, né? Em Éfeso, que estava o grande templo da deusa Diana, né? Então, nós temos informações de um povo muito idólatra, né? E especialmente em Atos, no capítulo 19, Paulo ele vai até Éfeso, né? E ele promove um grande avivamento. E nós temos informações através do que foi nos registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, que eles trabalhavam com ocultismo, né, com feitiçaria. E essa leitura é muito interessante. Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele encontra os discípulos de João Batista. E quando ele pergunta aos discípulos de João Batista, ele fala: vocês receberam o Espírito Santo? E eles dizem: não, o que recebemos foi as orientações de João Batista e fomos batizados no batismo de João Batista. Ok. Então Paulo ora por eles e eles recebem o Espírito Santo. A segunda informação é que Paulo ele visita sinagogas e vai pregando. E as pessoas vão recebendo a palavra e algumas pessoas são curadas. E o texto vai dizer que as pessoas glorificam Jesus através da vida de Paulo. E aí está o grande avivamento. As pessoas que eram adeptas ao ocultismo, eles se convertiam, pegavam os seus livros e levaram para a praça e fizeram uma grande fogueira, e o combustível era o livro que eles tinham, né, que recomendavam a seita do ocultismo. Enfim, se você tiver curiosidade, quiser saber mais sobre essa igreja, né, você pode fazer a leitura de Atos dos Apóstolos no capítulo 19, e também nós temos João, 1 João, as cartas de João, né? As epístolas de João, que é pastor em Éfeso e também faz recomendações acerca do amor e santidade para essa igreja. Amém? Seguindo aqui o nosso plano de estudo, o que é mistério? Nós lemos aí, Paulo utiliza mistério e ele fala um mistério que estava encoberto, nos foi revelado, né? E ele dá glória a Deus porque o Senhor o revelou e o direcionou a pregar, a revelar o Evangelho, as riquezas, né, incompreensíveis em Cristo aos gentios. Muito bem. Qual é esse mistério? O que é o mistério? Quando nós falamos de mistério, quando Paulo cita mistério, ele não está falando de nada relacionado à magia ou ocultismo, né? Mas ele está dizendo a respeito de uma qualidade de Deus ao longo dos séculos. O Senhor ele não se revelou aos homens de uma forma imediata, ele não deu total conhecimento ao homem de uma forma repentina, né? De uma vez, vamos dizer assim.
ele vai se revelando progressivamente. Então, uma coisa que você não sabia ontem, você recebeu de Deus hoje. Uma coisa que você não sabia hoje, você vai receber de Deus, que você não sabe hoje, você vai receber de Deus amanhã. Deus foi se revelando de uma forma progressiva. O que nós tínhamos de informação? O homem cai no capítulo 3 do Gênesis, e Deus diz que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ponto, é isso. Quem vai ser, como vai ser, de qual etnia, de qual povo vai ser, ninguém sabe. Mas é apenas no capítulo 12 do Gênesis que Deus ele tem um encontro com Abraão, e no versículo 3 ele diz para Abraão, ó, em ti todas as nações da terra serão benditas. Opa, Deus escolheu alguém para direcionar, né, para que ele pudesse, né, instruir, para iluminar todo o mundo, né, ou ele estabelece ali, né, uma semente para que ele possa criar, né, conceber a semente da mulher que ele havia prometido no Gênesis 3. É essa a ideia, né? É o que nós temos ali no Gênesis 12. Mas quando, como seria, qual é o tempo, ninguém sabe. E foi nos revelado ao longo dos tempos. Ok? Jesus vem nascer na plenitude dos tempos, ou seja, a economia cooperou, a etnia, a língua, tudo cooperou para que Jesus chegasse e as verdades do Evangelho, né, fossem difundidas entre todo o povo e chegasse até nós. Ok. E qual é o mistério? É a igreja. Por quê? Há uma distinção muito grande. Quando nós lemos o Gênesis 12 de uma forma isolada, né, por exemplo, isolada do Gênesis 3, nós vamos ver o seguinte, que Deus ele privilegiou Abraão em relação a todos os outros para receber Cristo, né? Para que da semente de Abraão nasceria o Messias. Mas não é isso. Deus não privilegia, né? Nós precisamos entender que em Gênesis 3 o homem cai. É o homem que caiu, né? Não existe nenhuma distinção social, racista ou religiosa ou étnica. Não existe. O homem cai. Então o plano de Deus é restaurar o homem a ele, né? Trazer o homem de volta. Ele escolhe no Gênesis 12 uma pessoa para dessa pessoa, e ele adverte a essa pessoa, né? Ande na minha presença, ser perfeito. Ele estabelece em Abraão um plano para trazer daquela linhagem o Messias, mas não quer dizer que a linhagem dos judeus ela sobressai a todas as outras. Não é isso. O projeto de Deus não é esse. E quando Deus estabelece a igreja, quando Ele estabelece a igreja, e o fundamento da igreja é Jesus, a verdade estabelecida na igreja não é um povo, não é um país, não é uma etnia, é o homem. Deus deseja restaurar o homem. E a igreja concentra isso. Santo Agostinho de Hipona, ele desenvolve a ideia de uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível que seria a instituição, né? A Assembleia de Deus do Belém, do Ipiranga, Deus de Amor, então, é a organização. E a igreja invisível são as pessoas, entendeu? Então, é o Max da Assembleia do Belém, é o João do Ipiranga, é o Ricardo da Deus de Amor, enfim, são as pessoas, enfim, são salvas. E dentro da igreja não existe distinção de etnia, nenhuma distinção social, não existe nenhuma distinção étnica, né? Ou seja, não importa qual seja o país, o povo, os costumes, a cultura, não importa, ela é a igreja. Conheceu Jesus e ele reconheceu Jesus como seu Salvador e foi batizado no corpo, né? Foi incorporado no corpo, faz parte da igreja e vai morar na eternidade. Glória a Deus por isso, né? Esse é o mistério. Paulo, ele se coloca aqui no versículo 8, e por isso eu fiz questão de mencionar esses versículos, que ele diz que a mim, o mínimo de todos os santos, né, o menor, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios. Irmãos,
Outra informação a respeito do mistério não é que os profetas, os apóstolos, nunca souberam desse plano de Deus para a humanidade, não restrito a um povo, não é isso. É que eles não entendiam como isso ia acontecer, mas é evidente na Bíblia que Deus ele sempre trabalhou com a ideia da humanidade, de salvação da humanidade e não restrito a uma simples etnia, né? Ou restrito apenas aos judeus. Não é isso, na Bíblia não está assim. Eu separei alguns textos aqui para que nós possamos analisar. O primeiro é Gênesis 3, quando o homem cai, e o Gênesis 11, quando o homem ali, depois do dilúvio, né, a semente de Noé, ela se corrompe novamente, Deus desce na terra, confunde as línguas, ou seja, há a divisão de dialetos, né, cada um sai falando numa língua diferente, né, e eles se espalham pela terra. Né. Ok, em Atos, no capítulo 2, o sinal da descida do Espírito Santo, quando ele troca o dialeto, né, quando ele desce com línguas repartidas como de fogo, né, quando ele desce nos apóstolos, né, com outro idioma, ele está coligado ao Gênesis 11. Qual é a mensagem? Jesus ele disse no Atos 1:8, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, né? O que ele está querendo dizer? Que vocês vão por todos os lugares do mundo e vão difundir as verdades do Evangelho. Só que os apóstolos, eles não entenderam a mensagem e eles ficam confinados em Jerusalém. A informação de Jesus é que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder, mas eles não fazem isso. Eles ficam confinados em Jerusalém, lá vão ter, até Jesus voltar. É a ideia deles. Só que quando o Espírito Santo desce com outras línguas, né? Não é, neste momento, eles não estão falando em língua dos anjos, não estão falando em mistério, não. Eles estão falando em outros idiomas. E o texto eles revela isso de forma clara, porque os judeus vindo de outras cidades reconhecem o seu idioma materno e falam, como pode esses galileus? Galileus aí tem a conotação de ignorantes, né? De indoutos, pessoas que não têm estudo, falam assim, pessoas que não têm capacidade, né? Como pode esses incapacitados, esses indoutos, né? Esses ignorantes falarem na minha língua materna? Entendeu? Só podem estar embriagados. E Pedro se levanta naquele discurso maravilhoso, né? Que várias almas se convertem, né? E qual é a mensagem para os apóstolos? Que Deus estava quebrando as barreiras do idioma para que eles pudessem ter capacidade de levar o Evangelho para toda a criatura. Que criatura? Para todos aqueles caras do Gênesis 11. Para todos aqueles caras que receberam outro idioma e se espalharam pela terra. Então Gênesis 11 ele está coligado a Atos 2. Quando Deus vem com a língua, a mensagem deles é: vocês vão atrás daquelas pessoas, né, daquelas etnias, daqueles povos que foram espalhados pela terra. É a mensagem de Atos 2. É uma das mensagens de Atos 2, né? A outra mensagem que fica claro que a ideia de Deus é para a humanidade, não apenas restrita aos judeus, é a de Jonas. O profeta Jonas, ele entra em parafuso. E isso é o que o apóstolo Paulo estava dizendo, que estava oculto, ou seja, eles não tinham a compreensão, até que pelo Espírito Santo eles alcançaram. Jonas, e você vai lembrar muito bem, é um profeta, e o Senhor pede que ele vá até Nínive pregar. E ele olha para Nínive e vê os ninivitas como uma nação estrangeira e perversa, e ele se recusa a ir lá, fugindo para Tarso. No capítulo 4, ele tem um diálogo muito interessante com Deus e muitas pessoas ignoram, né? Fala que ele teve medo, ou supõe que por conta das atrocidades que os ninivitas faziam, né, Jonas temeu pela sua vida e resolveu fugir para Tarso. Mas não é isso quando nós lemos o capítulo 4. No capítulo 4 ele diz: eu sabia que o Senhor ia perdoar eles, e por isso eu fugi, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar.
Jonas, dentro dessa concepção, não conseguia entender o plano de Deus para a humanidade, porque eles viam a ação de Deus só em Israel, só entre os judeus. Por quê? Porque quando o Senhor trouxe um libertador, Moisés, foi para tirar os judeus da tirania de Faraó, né? Da escravidão, do período de escravidão ali. Quando entramos na época dos juízes, era como se Deus e Israel contra todo o resto do planeta, porque eles estavam debaixo de jugo e Deus levantava um juiz para libertar. Eles entravam debaixo de um jugo, né, de um período de escravidão, e Deus levantava um juiz para libertar. Então esse sentimento foi criando em Israel, e eles se acharam como povo exclusivo de Deus, né? É nós contra o mundo todo, e não é isso que o Senhor estabeleceu, né? Não é isso o propósito, o plano de Deus para a eternidade, para a humanidade, né? E isso fica claro no texto de Jonas. Jonas, ele entra em conflito exatamente com essa questão. Mas existem outros textos também. Por exemplo, Paulo, nesse mesmo versículo aqui, o 8, quando ele diz que ele se achou privilegiado, né, de ir para os gentios. Nós vemos, por exemplo, ele em Éfeso, em várias viagens do apóstolo Paulo, ele visitando sempre os gentios, se tornando o apóstolo dos gentios, né? Nós vemos, por exemplo, Pedro, um judeu, né? Um judeu praticante, né? Mas que, convertido ao cristianismo, ele entra em parafuso com essa questão do povo gentil, né? Mas em Atos, no capítulo 10, no versículo 9, ele tem a visão dos animais, né? E o Senhor fala com ele e ele vai até a casa do centurião Cornélio, romano, né? O centurião que integra a guarda, né? Romana lá, ele, chefe de 50, né? Um centurião é um chefe de 50, né? Então ele prega o evangelho, essa pessoa se converte, ele fica maravilhado, e quando Paulo se coloca no concílio, né? No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Pedro se levanta como defesa também dos gentios. Olha que coisa maravilhosa. Os apóstolos ali, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos já estavam entendendo a mensagem de Deus, que era a trazer os gentios de volta. Fora esse texto, nós temos lá Mateus, no capítulo, se não me engano, 21 ou 22, em que Jesus conta a parábola de um senhor que fez uma grande festa, né? E ele manda chamar todas as pessoas que eles encontrarem à sua vista para preencher a mesa do banquete. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor sempre olhando para todas as pessoas, sem distinção, né? É como Ele nos olha, sem distinção. Quem faz distinção somos nós. Esse merece, esse não merece, esse merece, esse não merece. Somos nós que fazemos isso. Outra texto espetacular que está lá em João, no capítulo 17, o versículo 20, quando Jesus está orando por nós mesmo. Ele ora: Senhor, eu oro pelos que o Senhor há de me dar, que vão me conhecer, né? Está lá no capítulo 17, o versículo 20, que ele fala assim, ó, para que eles sejam um, assim como eu sou um, assim como eu sou um no Pai, né? Para que eles sejam um. Olha que coisa maravilhosa. O texto nos remete à unidade da igreja. Tem uma música do Fernandinho que diz: temos que ser um para que todos acreditem que o Pai o enviou, né? A unidade é um desenvolvimento de uma regênese, né? De uma mente regenerada, né? Então aquela questão de disputa, de briga por cargo, esse merece, esse não merece, não entra nesse conceito e mostra que nós estamos aquém de uma regeneração plena, né? Nós precisamos buscar de Deus uma renovação de mente para vivermos de fato o que Deus quer para as nossas vidas. Glória a Deus. Seguindo aqui, eu queria dizer para os irmãos que os objetivos da lição são 3, né? O meu tempo está acabando. Explicar o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo.
Então, um dos objetivos da lição é mostrar que a ideia, o mistério, né, oculto de Deus é que os judeus e os gentios seriam um só povo, né? Qual o povo? Os escolhidos, né? Aleluia, os eleitos de Deus, os predestinados à salvação, assim como diz a carta aos Efésios, os irrepreensíveis. E o desenvolvimento dessa ideia nós vemos ali no ponto 1, né? Subtópico 1, nós vemos aqui no ponto 1, subtópico 3, que diz assim: Deus faria algo totalmente novo. Os profetas não entenderiam o que ia acontecer. Eles profetizavam Jesus e nós podemos encontrar vários versículos bíblicos em que Deus mostra que a ideia dele é de unidade, mas eles não sabem como vai acontecer. É a mostra de que Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só. Aleluia! Nós somos cordeiros da eternidade, né? Das riquezas que estão preparadas para nós em Cristo Jesus. Nós somos cordeiros das bênçãos que estão estabelecidas em Cristo Jesus. Irmão, isso me traz muita alegria no meu coração, saber que aquele texto de Paulo, que o coração não viu, que não chegou ao coração do homem, é o que está preparado para nós, se estende a mim, se estende a você. Porque nós estamos atravessando um período muito difícil, né, em que nós se questionamos, né, o que vai ser de nós, o que vai acontecer de nós. A segurança é que nós somos herdeiros das bênçãos do Senhor, nós somos herdeiros da eternidade. E isso que nos traz conforto, consolo, alegria no coração. O salmista Davi, quando ele pecou, né, no Salmo 51, um dos pedidos dele foi: Senhor, devolva a mim a alegria da salvação. Porque a alegria de ser salvo, de ser escolhido, de saber que o Senhor pagou um preço por minha vida, ele é glorioso. E saber que essa bênção, ele não é restrito a uma pessoa, mas ele é abrangente e me alcança, isso é confortador, é uma bênção para as nossas vidas, né? Um segundo objetivo dessa lição é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e a profetas. Quando foi que Deus fez isso, né? Está lá no ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento, e o subtópico 2, que diz assim: o mistério revelado é a igreja do Senhor. Glória a Deus, porque como eu falei, Santo Agostinho de Hipona, ele desenvolve a ideia da igreja organização, né? Igreja visível e igreja invisível. A igreja visível seria a sua organização, as diversas denominações, e a igreja invisível são aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e que compõem o corpo de Cristo, aleluia, e que está esperando a volta do Senhor. E, para completar, no subtópico 3, está lá: outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um povo só. Não havia como entender isso. João, no capítulo 4, né? No Evangelho de João, no capítulo 4, eu gosto muito desse texto, e você certamente já deve ter ouvido eu falar sobre esse texto. É quando ele fala assim: e era-lhe necessário passar por Jerusalém. Jesus ele identificou uma animosidade ali com os fariseus, porque ele estava realizando alguns sinais ali. Então ele volta novamente, né? Se não me engano, para Galiléia. E João, ele diz o seguinte, ele fala assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Os samaritanos tinham uma rixa, uma briga, né, de morte com os judeus, né? Ele tinha uma reina de morte, pelo aquele caso lá no passado, da separação do reino do norte e o reino do sul, né? Os samaritanos foi um povo enviado pelos ninivitas lá, e eles ocuparam a região do reino do norte e abriram as portas para que os ninivitas vierem e destruíssem tudo, né? Para que os assírios, para que os assírios viessem
e destruísse com tudo. Então, o que acontece? Desenvolveu uma rixa histórica com os samaritanos. Então, João, no capítulo 4, ele fala o seguinte: era ali, ou seja, era a Jesus necessário passar por Samaria. Ele fez questão de justificar isso para nos dar o entendimento que foi contrário a voz, né? Foi contrário à vontade dos apóstolos. Jesus, ele decidiu passar por Samaria, e nós sabemos no decorrer do texto que ele buscava encontrar a mulher samaritana porque ele desejava mudar a vida dela. Jesus atravessou naquele momento a barreira étnica, uma barreira religiosa, porque ela tinha outro entendimento religioso. Ela não reconhecia os profetas, né, que se levantaram, né, em Israel como um ensinamento, como pessoas usadas por Deus. Eles tinham apenas como material de estudo e conhecimento de Deus só o Pentateuco, né? Só os 5 primeiros livros da Bíblia, e não reconhecia os profetas. Então Jesus atravessa essa barreira étnica para alcançar aquela vida. Aleluia, glória a Jesus. E através da ação de Jesus, muitos samaritanos eles se convertem. Então não havia entendimento, né? Não era factível isso, né? Que através de diversas etnias, né? Através da igreja, o Senhor alcançaria várias etnias com o Evangelho, tornando-se um só povo. Aleluia, glória a Jesus. E o terceiro e último ponto para encerrarmos, irmãos, está lá: mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em um tempo oportuno, né? E eu quero ler aqui no tópico 3, o subtópico 2, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em um tempo oportuno. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando da revelação progressiva. O Senhor trouxe o entendimento num tempo adequado. Glória a Deus. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para agora se manifestar, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja é a revelação desse mistério. Sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo Jesus. Amém? É glorioso essa carta aos Efésios, o tema estabelecido nessa revista, irmão. Peço que vocês, nós falamos de uma forma sintetizada dessa lição, mas eu peço que você estude aí. É uma leitura riquíssima e que incendeia o nosso coração no Senhor, sabendo que Ele nos separou para salvar, Ele nos alcançou com a sua graça para que fôssemos salvos através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Espero que esse tempo passe rápido para que nós possamos em breve estar juntos louvando ao Senhor. Espero que você tenha gostado e Deus abençoe. De novo agradeço a vocês por essa oportunidade. Amém?